Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública aqui pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Uma boa noite a todos, que Jesus possa iluminar todas as famílias que nos assistem agora. Hoje nós temos palestra e nós pedimos que nosso companheiro Marcelo Pacheco possa ser muito bem recebido, com muitas vibrações, porque ele hoje vai nos trazer uma mensagem com muitas reflexões. Damasco, uma estrada dentro de nós. Então, que todos nós possamos estar irradiando vibrações para o nosso companheiro e também para vir aqui para dizer a vocês que a nossa reunião pública de sexta-feira já está presencial, acontecendo lá na rua Glaziu, número 265, no bairro da Abolição. Vem com a gente, vem. Um beijo grande para todos vocês. Paz para todos. Graças a Deus. Do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Aceitar e renovar. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Não te rebelarás contra a enfermidade. Saberás, no entanto, afastá-la com os recursos curativos de que disponhas, imitando o devotamento do lavrador que protege a enxada, em cuja cooperação encontra o pão de cada dia. Entenderás os seres amados que te apresentem lamentáveis quadros de provação, tolerando-lhes com serenidade até mesmo as injúrias. Ainda que seja à distância, porém, não só farás o possível para desculpá-los, como também te empenharás a auxiliá-los na melhoria de espírito. Suportarás a preterição e o menosprezo nas áreas da atividade profissional. Não renunciarás, contudo, ao dever de aprimorar-te a fim de ser mais útil à comunidade a qual te vinculas. Até mesmo em nós próprios, admitiremos certas falhas de extinção difícil, chegando a medir com sinceridade a extensão de nossas deficiências. Mas prosseguiremos, fazendo o melhor de nós, até que nos sintamos curados das imperfeições que nos caracterizem com o esmeril do trabalho, ao calor da responsabilidade constante. Paciência é compreensão, compreensão é luz de amor. Aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. Entretanto, saibamos acolhê-los, agindo sempre por superá-los na expansão do bem, de vez que estamos todos na forja da luta evolutiva, com a certeza de que degraus para cima é que configuram a estrada de elevação. Mais uma vez, nós nos reunimos, Senhor, buscando a Tua presença, Jesus, Mestre querido,
para refletir em torno do Teu Evangelho, dessas histórias que são caras ao nosso coração, para que possamos nos sentir mais perto de Ti. Dá-nos, Senhor, que consigamos Te enxergar, Te ver, Te perceber como verdadeiramente és. E que assim, Senhor, como Tu enxerga a nós, Teus irmãozinhos, que possamos também nós nos enxergarmos mutuamente. Companheiros nessa estrada da vida, que possamos nos acolher, nos amparar, nos inspirar por conta dessa doutrina de amor e de caridade que nos leva a tentarmos cada vez mais nos conhecer, nos melhorar e aprender a amar. Auxilia-nos, Mestre, a compreender o estudo de hoje. Inspira nossos irmãos que trarão essa mensagem e que juntos sempre possamos nos sentir onde quer que estejamos, unidos a essa casa de prece e oração que é o Centro Espírita Miguel. Que iniciemos assim então a nossa preleção da noite de hoje, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria que trago hoje um tema muito importante: Damasco, uma estrada dentro de nós. Mas antes de falarmos do nosso tema, vou fazer uma breve descrição. Bom, eu sou magro, aproximadamente 75 quilos, tenho 1,84 m, então sou um pouco alto, sou da cor clara, tenho olhos castanhos claros, cabelo preto curto e uso óculos, uma armação preta com uma preta e retangular. Bom, nosso tema de hoje, como eu falei, a gente vai ver sobre a estrada de Damasco, né? A gente vai estudar esse momento que foi um dos momentos mais importantes deixados para nós como ensinamento na passagem do Evangelho, porque ele mostra a conversão de Saulo de Tarso, a conversão daquele que era o principal perseguidor do cristianismo e que passa agora a ser um dos maiores apóstolos do Cristo. Mas para a gente conseguir entender essa história, né, para a gente conseguir tirar proveito desses ensinamentos e construir a estrada de Damasco dentro de nós, que é o nosso objetivo hoje, né? A gente buscar ensinamentos, buscar o conhecimento necessário para trilharmos a nossa estrada de Damasco íntimo. Até porque essa passagem ela se remete a uma passagem que a uma experiência, né, que todos nós um dia passaremos. Mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, nessa vida ou em outra. Mas em algum momento teremos que trilhar a nossa estrada de Damasco interno. Então que a gente possa tirar os ensinamentos necessários de todos esses grandes, essas figuras que a gente vai estudar aqui, para que esses ensinamentos deixados possam alimentar nosso coração para a nossa estrada de Damasco interior. Para isso, a gente vai precisar conhecer, né, quem foi Saulo de Tarso, quais foram as principais pessoas e circunstâncias vivenciadas por Saulo de Tarso. A gente vai ver que o tempo todo Saulo foi preparado para essa experiência, né? Então, Saulo
sempre vivenciou experiências com circunstâncias e pessoas. A gente vai ver o encontro de Saulo com Jesus e a transformação de Saulo como o apóstolo do Cristo, um dos maiores apóstolos. Bom, para a gente conhecer um pouquinho da história de Saulo, né, a gente vai perceber o seguinte, que Saulo nasceu em Tarso. Não à toa ele era chamado Saulo de Tarso, que era comum, né, a gente se referir à origem da pessoa, mostrando aonde ela é. Então é Saulo de Tarso. Tarso fica lá na Ásia Menor, né, atualmente é a Turquia. Então Saulo, ele é judeu, é da tribo de Benjamim, e cresceu pertencente ao grupo dos fariseus. Então, Saulo foi um grande estudioso das leis mosaicas, né, teve acesso a profundos estudos, a profundos ensinos referentes à lei mosaica, um grande conhecedor. E o seu pai de Saulo, que era um tecelão de bastante influência econômica na cidade, né, que tinha boas condições financeiras, tinha uma boa posição social, ele fornecia tecidos para os batalhões romanos. O pai de Saulo, então, consegue a cidadania para Saulo, não só para ele, mas para toda a sua família. E Saulo, em virtude da cidadania romana, Saulo tem o seu nome judaico, que é Saulo, e o seu nome grego, que é Paulo. Então, essa cidadania romana dá a Saulo diversos privilégios, né? Participar de algumas votações que tinha, né, de alguns encontros, de algumas decisões da cidade, de não ser crucificado na cruz, tinha diversos acessos que isso trazia positivos para ele. Saulo também foi atleta, tinha um ótimo preparo físico, era um corredor de bigas. Então, isso também ajudou muito na missão de Paulo, na missão de Saulo, né, lá na frente, quando ele iniciou as suas grandes viagens. Como Saulo cresceu em Tarso, que era um grande centro da cultura da Grécia, Tarso era uma cidade universitária. Só para terem uma ideia, tínhamos 3 grandes universidades, Atenas, Alexandria e Tarso. Só que Tarso começou a receber grandes mestres e doutores de Alexandria. Então Tarso passou a ser referência como cidade universitária. Então, Saulo cresceu estudando na escola de Tarso, aprendeu grego, aramaico, hebraico, né? E, certa idade, ele foi encaminhado por seus pais para Jerusalém, para estudar com os doutores da lei mosaica. Saulo foi entregue aos cuidados de Gamaliel, que era um dos grandes mestres, era o mais respeitado dentre os doutores da lei. E, não por coincidência, Gamaliel também era um dos que fazia parte, né, da corrente mais flexível dos doutores da lei. Então ele não fazia parte daquela corrente mais radical, ele fazia parte do grupo que tinha uma visão mais flexível. Isso também ajudou muito Saulo no seu processo educativo das leis. E Saulo, quando está próximo dos seus 28 anos, ouve os ensinamentos dos seguidores de Jesus. Ele ouve o ensinamento, né, daquele que seria o Messias prometido. Isso começa a incomodar um pouco Saulo. Por quê? Aquele Messias até então não teria vindo de nenhum local de grande referência. Ele era pobre, vinha da Galileia, que era um local de baixa expressão, né? Não era conhecido entre os estudiosos, e para completar, Jesus já havia sido crucificado. Então, ele havia sido crucificado na cruz, que era pior, era mais vergonhosa das punições, e entre ladrões. Então, Saulo não concorda com não consegue aceitar que esse Messias, que é o representante desse Deus Todo-Poderoso, seja esse simples pescador, esse simples Messias, né? Esse simples homem, esse simples carpinteiro. Não aceitava que esses pobres que representavam esse Messias, sem nenhuma expressão, pudessem levar a palavra de Deus. Então, na mente deles, ele não aceitava isso. Bom, Saulo de Tarso, então,
decide ir até a Casa do Caminho para conhecer de perto o que esses homens faziam, né? O que eles ensinavam. E a Casa do Caminho, para quem não sabe, né, foi o primeiro local de assistência social criado após a morte de Cristo. O primeiro local físico utilizado, foi considerado também a primeira igreja de Jerusalém. Foi fundada por Simão Pedro e inicialmente ela recebia auxílio econômico de sacerdotes que eram amigos de Simão Pedro, para manter economicamente as tarefas, né, que ali eram de auxílio para os necessitados. Bom, quando Saulo chega na Casa do Caminho, ele percebe que ele esperava um local, né, um templo, algo majestoso, e ele chega a um barraco, uma casa simples. E Emmanuel esclarece que no livro lá, eu vou relatar muitas coisas aqui retiradas do livro Paulo Estevão, para nos enriquecer nesse entendimento, ok? Então Emmanuel nos esclarece que o local era um grande telheiro revestido de paredes frágeis, carentes de todo e qualquer conforto. Ali, quando Saulo se aproxima, ele percebe uma grande massa de necessitados em volta. Uma grande massa de necessitados que aguardavam ali ajuda, amparo, que eram socorridos pelos trabalhadores do caminho. Tinham amputados, leprosos, né, cegos, pessoas de todo tipo de dor e sofrimento, ali encontravam auxílio, porque eles eram renegados, né, pelos demais doutores da lei. E Saulo começa a perceber algo diferente naquele lugar, naquelas pessoas, naquelas ações. Então, isso começa já a iniciar uma transformação em Saulo. Até que entra Estevão. Estevão, simples, humilde, com aquele, né, ar amoroso, é recebido por todos com muito carinho. Todos vão cumprimentar Estevão. E Estevão, após cumprimentar os necessitados, desenrola um pergaminho com anotações de Moisés e começa a fazer uma linda pregação. Traz para a gente lindos ensinamentos. Traz e fala: Jesus é o caminho, Jesus é o Cristo vivo, enviado de Deus para iluminar nossos caminhos. Moisés foi a porta, Cristo é a chave. O Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. E continua: a lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Esses ensinamentos, no primeiro momento, ele toca o coração de Saulo. Saulo nunca havia abordado a religiosidade com essa vertente, mas quase que instantaneamente o orgulho de Saulo salta na frente, né? E Saulo não consegue aceitar que aqueles homens humildes sejam representantes do Deus, aquele Deus dos exércitos, né? Aquele Deus libertador de povos, que abre mares, que opera milagres. Ele não consegue aceitar que aquele barraco simples com pessoas ignorantes, adorando aquele Messias que teria morrido na cruz, crucificado, pudesse ser o representante desse Deus. Então, Saulo, ele se enche de ódio contra Estevão, né, por essas pregações, e começa um debate com Estevão. Nesse debate religioso ali, Estevão o vence nas argumentações. E ele, se sentindo vencido pelo aquele homem que ele considerava um ninguém, isso deixa ele cheio de revolta. Então Saulo começa a articular com Neemias, né, para que denunciasse Estevão e ele fosse denunciado por blasfêmia, calúnia e feitiçaria. Estevão, então, é levado temporariamente preso, aguardando a sua sentença final. Nesse meio do caminho, enquanto isso, quando Gamaliel toma consciência, né, do que está acontecendo,
E vai até a casa do caminho para investigar, para ver maiores detalhes, né, para examinar o que aqueles homens faziam ali. Quando ele chega, ele tem uma grande surpresa, que ele vê um local simples, de pessoas simples, amparando, acolhendo, socorrendo necessitados. Isso cria uma surpresa muito grande para Gamaliel, porque até então ele nunca havia se deparado, nunca havia visto isso acontecer em nenhum dos seus templos, em nenhum das suas casas, das sinagogas. E, percorrendo os leitos, ele encontra Simônio. Simônio era um grande amigo do passado, que Gamaliel tinha muito carinho, e ele agora, abandonado pela sua família, doente, foi buscar abrigo na casa do caminho. E ali ele encontra. E Gamaliel, conversando com Simônio, recebe dele uma verdadeira lição do que era o evangelho na sua essência, na sua prática, na sua ação. Simônio mostrava para Gamaliel o quanto ele era grato àqueles homens que, por misericórdia, haviam o acolhido ali. Gamaliel, então, é tocado profundamente, recebe uma cópia, né, de uns ensinos, de uns pergaminhos do Evangelho, com os ensinos, com as anotações do Evangelho, e leva para uma reflexão, para estudar, para entender melhor o que é aquela doutrina dos nazarenos. Só que o ódio de Saulo é muito grande. Saulo, dominado pelo ódio, decreta a prisão de Filipe, de Pedro, de João, e Estevão já estava preso. E começa uma perseguição aos cristãos. Então Gamaliel, quando toma conhecimento de que Saulo havia prendido esses 4 homens humildes, Gamaliel vai até Saulo e pede a liberação dos 4. Só que Saulo está dominado pelo ódio. Saulo não ouve Gamaliel e aceita. A única argumentação é libertar Filipe e Pedro para retornarem para a casa do caminho, para estarem no atendimento. Ele aceita que João fosse banido, mas ele não abre mão da condenação de Estevão. Então, Saulo, nesse momento, decreta que Estevão seja condenado à morte por apedrejamento. E Estevão, sendo conduzido para o átrio, né, que era o local onde ocorriam as sentenças violentas, ele sendo humilhado, agredido, ele começa a refletir. E fala o seguinte: o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido, quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele, que amara os infelizes, que trabalhava para fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz e suplícios imensuráveis. Nesse momento, Estevão se pergunta: quem sou eu e quem era o Cristo? Estevão se questiona da seguinte forma: se o Cristo, que era o Cristo, passou pelo que passou, pelos sofrimentos, pelo que passou, quem sou eu, um mero servo humilde, imperfeito, para reclamar do que há por vir? E aqui eu proponho uma reflexão, né? Quantas vezes nós reclamamos por tão pouca coisa? Quantas vezes nós reclamamos por um pequeno problema, por uma pequena divergência, porque uma coisa não saiu como a gente queria, e a gente se revolta, a gente se irrita, e a gente se é tomado pela raiva. Uma pergunta, né? E Cristo? Cristo, um espírito crístico que veio para nos libertar, o governador do orbe, passou por tudo aquilo em silêncio, clamando amor, e a gente não consegue um simples tropeço que a gente já quer perder a nossa razão. Então isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Bom, só que naquele processo,
após essa reflexão, Estevão escuta a voz doce do Mestre no coração dizendo: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga meus passos. Esse é o maior ensinamento que precisamos. Né? Todos os momentos difíceis são para nos fazerem crescer, amadurecer. Então, diante da adversidade, é que precisamos silenciar o nosso coração, fortalecermos a nossa fé e trilharmos o nosso caminho evolutivo, não é verdade? Estevão, então, é amarrado ao tronco e inicia-se o seu apedrejamento. E sentindo o momento derradeiro, né, se aproximando, Estevão, percebendo que já estava nos últimos momentos de vida, Estevão eleva seus olhos para o céu e ora: Senhor, não lhes impute este pecado. Tenha piedade. Então é o que a gente precisa trabalhar em nosso coração, a capacidade de perdoar, mesmo. Só que Saulo, vendo isso, fica perplexo. Quem eram aqueles homens? Que seita seria essa em que seus seguidores tinham seus corações tomados de amor nos momentos tão difíceis? E Abigail, que acompanhava ao lado de Saulo aquela sentença, quando percebe e verifica que é seu irmão Gesiel, de quem já não via há muito tempo, né? Gesiel, irmão de Abigail, havia assumido a culpa no lugar do pai para que o pai não fosse mandado para as galeras e foi decretada a sua pena de trabalhos forçados nas galeras. Só que Gesiel, por ter ajudado um dos coordenadores, ter salvo a vida de um dos coordenadores, recebe a liberdade, é permitido que ele fugisse. Para mudar de nome, como ele era fugitivo, teve que assumir o nome de Estevão. E Abigail agora encontra Estevão. E ela, quando fala para Saulo, Saulo se surpreende, não entende, e vê a noiva, né? Abigail, que era noiva de Saulo, amada de Saulo, vê Abigail clamando pela vida do seu irmão, que ele nem tinha conhecimento, que dirá que ele seria um seguidor de Jesus. Então Saulo manda que Estevão fosse levado para a sala dos sacerdotes, uma sala reservada, e Abigail inicia-se uma conversa. E Saulo, nesse momento, recebe novos ensinamentos. Abigail diz, aliás, Estevão diz a Abigail: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, pois defendeu Moisés até o fim. E por fim termina: a morte não separa os que se amam. Estevão morre. Aqueles ensinamentos, aquele perdão que Saulo recebe, toca-o profundamente. Aquela oração que Estevão havia feito, pedindo misericórdia aos algozes, toca Saulo profundamente. Só que Saulo já está muito envolvido com a perseguição dos cristãos, decide terminar com Abigail, noivado com Abigail, porque não poderia aceitar viver com a irmã de um dos seguidores do Cristo. E Estevão, nesse momento, se torna um mártir para os seguidores, né? Se torna um símbolo do cristianismo, outro símbolo do cristianismo. Abigail, então, com a separação, fica muito doente. Nesse processo de dor e refazimento, encontra Ananias. Ananias, que era um dos apóstolos do Cristo, né? Um dos seguidores fiéis, amorosos do Cristo. Um velhinho idoso, muito amoroso, um senhor muito amoroso, que conforta Abigail nos momentos mais difíceis e transfere para ela os ensinamentos do Cristo. Abigail se comove, se converte e se batiza com Ananias. Só que Saulo se arrepende e quer reatar o seu noivado com Abigail. Quando ele retorna e procura, ele percebe que Abigail estava convertida e batizada ao cristianismo. Mas Abigail também estava doente, estava no seu leito de morte, nos últimos momentos de vida. E Abigail, nesse momento, perdoa Saulo e emite grandes ensinamentos para ele. Diz para Saulo: Saulo,
O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. Saulo, nesse momento, novamente tem seu coração banhado com reflexões que ele nunca havia feito na vida, que ele nunca havia recebido em nenhuma das sinagogas. Só que o orgulho fala mais alto com Saulo. Abigail morre e Saulo se revolta contra Ananias porque havia dominado a alma da sua amada. E decide, então, pedir autorização ao sumo sacerdócio para caçar os seguidores do Cristo. Pede permissão para ir a Damasco e perseguir todos aqueles que representavam essa seita de Jesus. Saulo, então, monta uma caravana e segue, sem perceber, para a estrada que mudaria definitivamente sua vida. Bom, nesse momento a gente vai fazer agora uma reflexão antes de Saulo iniciar sua estrada de Damasco. A vida toda de Saulo foi permeada por circunstâncias e pessoas. Então, desde o berço, Saulo vem recebendo lições, aprendizados, os mais vastos possíveis de todos os que o cercavam. As circunstâncias foram preparadas no caminho de Saulo para que ele fosse transformado passo a passo desde o seu nascimento. Então Saulo, recebe uma educação valiosíssima dos seus pais, é entregue a Gamaliel, que é o maior dos mestres dos doutores da lei, recebe dele os ensinamentos mais profundos sobre as escrituras sagradas. Tem o amor de Abigail, que era sua alma gêmea, uma noiva amada que o amara com toda a sua alma. Tem o encontro com Estevão, que oferece para Saulo, mesmo diante do apedrejamento, a maior lição de amor que Saulo poderia receber, que era o perdão daquele que ele decretou a própria morte violenta. Conhece a casa do caminho, tem contato com aqueles homens simples, humildes, que abraçam todos os sofredores, que enchem de amor, acolhimento a todos os que sofrem. E todos esses ensinamentos foram permeados, foram colocados constantemente na vida de Saulo. E aqui eu faço outra reflexão. Será que estamos atentos às experiências que permeiam o nosso caminho? Será que estamos atentos aos ensinamentos que são colocados no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que estamos atentos às pequenas experiências que vivenciamos, que nos trazem grandes ensinamentos, e muitas vezes nem percebemos? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer também. No contato com Abigail durante sua despedida, Emmanuel nos explica que Saulo havia mergulhado em profundas reflexões. Então, olha o coração de Saulo como estava. Saulo experimentava na alma o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Olha as duas forças dentro de nós, né? A gente querendo a nossa transformação e as nossas vicissitudes ainda nos prendendo. Nunca havia compreendido Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. Para Saulo, aquela visão amorosa, misericordiosa do Cristo era difícil de ser entendido, que Saulo só compreendia o Deus dos exércitos, aquele Deus impetuoso, o Deus da espada de fogo, o Deus do fogo consumidor, que era o Deus do Pentateuco. Esse Deus de amor que Jesus vem trazer começa a cada vivência, a cada circunstância, transformar o coração daquele que seria o maior dos apóstolos de Cristo. Então, Saulo, seguindo já na estrada de Damasco, já por alguns dias, já lá para o 7º dia, embaixo de um sol escaldante,
Saulo, entre profundas reflexões, e Emmanuel nos esclarece algumas reflexões no coração de Saulo. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam em seu espírito sedento de consolação. O coração de Saulo, na verdade, clamava pelo Cristo. O coração de Saulo clamava por esse acolhimento amoroso, que ele só conheceu em contato com os seguidores do caminho. Sem perceber, Saulo, nessa estrada, em meio a todas essas reflexões, Saulo percebe uma luz diferente o envolvendo. Percebe uma luz com tonalidade diferente da luz solar. Um Saulo, atordoado por tamanha força desconhecida, é derrubado de seu cavalo. Saulo literalmente cai do cavalo na areia quente e naquele momento, completamente desnudo de toda aquela coraça que ele havia construído de doutor da lei, vê aquele homem de majestosa beleza se aproximando, com a impressão de descer do céu para ter o contato com ele. Vê os cabelos sobre os ombros, o olhar, aqueles olhos magnéticos emanados de tamanha simpatia e de amor. Saulo, então, ouve aquela voz doce, incomparável, aquela voz inexplicável, perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, já de joelhos, em profunda veneração, aquela força magnífica que ele não sabia explicar, que ele não entendia ainda o que era, mas ele já sabia que representava algo muito especial. Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? E com inenarrável doçura, Jesus responde: eu sou Jesus. Nesse momento, todo aquele orgulho, toda aquela inflexibilidade de doutor da lei se transforma em choro compulsivo, em um pranto compulsivo daquele que até então se revestia de todo aquele poder, de todo aquele orgulho, de toda aquela vaidade. E Saulo, nesse momento, se vê mergulhado em vergonha de tudo que fez no passado, de toda a perseguição daqueles que eram tão especiais, aqueles seguidores do Cristo humilde, seguidores desse Senhor de amor. Mergulhado em tormentas de lembranças de tudo que fez, né, de todas essas lembranças de perseguições, de pesares, sente o Mestre tocando seus ombros com infinita ternura. E Saulo, envolvido nesse amor infinito, ouve da voz do Mestre: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo era aquele cavalo indomado, era aquele cavalo que não queria obedecer. E nesse momento, domado pelo amor do Cristo, Saulo é chamado para uma nova vida. Saulo, incomodado pelos aguilhões, né, ferido pelos aguilhões da sua própria consciência, das suas ações, se vê mergulhado em remorsos profundos. E o Cristo, mais uma vez, dá uma lição de amor, quando fala para ele: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, não se prenda a esse passado nebuloso. Isso não leva a gente a nada. A gente não deve ficar preso no passado para as nossas ações negativas, na verdade. O que a gente precisa é caminhar. E é exatamente o que o Cristo vai fazer. Só que Emmanuel nos esclarece que Saulo era ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Saulo percebe que está cego.
A visão material de Saulo, naquele momento, havia sido retirada. Saulo precisava ficar cego para que ele pudesse enxergar com os olhos espirituais. Saulo, naquele momento, estava diante da figura de Jesus em alma, em espírito, em toda a sua potência de amor. Com o coração aberto para a nova vida que se iniciava, Saulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui uma pergunta que a gente precisa, em algum momento da vida, refletir e fazer. No momento íntimo da nossa conversa com Deus, nas nossas orações, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Será que já pensamos nisso? Em perguntar qual o propósito da nossa encarnação? Qual o propósito dessa passagem, dessa vida? O que Deus espera que façamos? Que a gente um dia consiga fazer essa reflexão, mas consiga também ouvir a voz de Deus. E principalmente, seguir o caminho que precisarmos seguir. Verdade? Então Jesus amorosamente esclarece: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Perceba que Jesus não queria que Saulo ficasse naquela perturbação, né? Recalcitrando os aguilhões. Levanta-te, siga um novo caminho, mude essa página, deixe o passado para trás e vamos criar um novo futuro. Um futuro renovador desse amor que Cristo nos ensina. E assim Saulo segue para Damasco com a ajuda de alguns soldados que o deixam na estalagem de Judas, onde Saulo permanece por 3 dias em estado de prece, buscando essa orientação desse novo Jesus que Saulo conhecera. Ananias então recebe a mensagem do Cristo que precisava ir até a estalagem de Judas para curar Saulo. Chegando lá, Ananias impõe uma conversa profunda com Saulo, impõe as mãos sobre seus olhos e cura a cegueira visual de Saulo. Agora, Saulo, batizado por Ananias, é um novo homem. Saulo diz: vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus, e ele me jungistes para sempre. Se vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, transformaste-me em escravo voluntário e feliz. Essa é a transformação que precisamos fazer. Mais cedo ou mais tarde, precisaremos trabalhar a nossa estrada de Damasco interior. Saulo se preparava para o seu novo destino. Então Saulo vai até Palmira ao encontro de Gamaliel, seu mestre amado, para que, conversando com ele sobre essa nova fase de sua vida, buscasse orientações. E percebe que Gamaliel também estava convertido ao cristianismo, em virtude da sua experiência na Casa do Caminho. Então Gamaliel consegue que seu irmão permita que Saulo trabalhe nas tendas do deserto, que vendiam tapetes como tecelão, visando que Saulo tirasse um tempo no deserto para se isolar e para meditar sobre os novos ensinamentos do Cristo. Saulo, então, no deserto, conhece Áquila e Prisca. Áquila e Prisca eram um casal que havia fugido justamente das atrocidades de Saulo, das perseguições, das matanças, das maldades. Havia ido para o deserto para se protegerem, para se isolarem. E agora quem está com eles? Saulo em pessoa. Saulo, depois de um tempo, fala a sua identidade e é perdoado por eles. É acolhido e se transforma em grandes amigos. 3 anos depois, após grandes meditações nesse processo no deserto, Saulo retorna para Damasco, reencontra Ananias, e vendo que não poderia ali permanecer porque estava sendo perseguido, foge pelos muros de Damasco. Dentro de um cesto de vinho, ele é descido por uma corda e ele consegue seguir para Jerusalém e vai
tentar encontrar algumas pessoas até que ele procura o seu pai, Isaac, pedindo um auxílio para refazer a sua história. Seu pai, Isaac, vendo que Saulo havia se convertido realmente ao cristianismo, que não era mentira o que ele ouvira, seu pai não o aceita de volta. E ele, triste, vendo seu pai virar as costas para ele, se afasta da cidade e vai para umas cavernas que ele conhecia distante para entrar em meditação sobre tudo aquilo que aconteceu. Entra numa prece fervorosa, adormece e durante o sono é levado para a presença de Abigail e Estevão no plano espiritual. E nesse momento, Saulo recebe um ensinamento decisivo para a sua nova fase de apóstolo de Jesus. Saulo pergunta a Abigail o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E Abigail, com plena doçura e amor, responde: Saulo, ama. E Saulo pergunta: Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail novamente, um coração e aquele sorriso que exalava amor, responde para Saulo: Saulo, trabalha para que se realize a obra de aperfeiçoamento interior em teu coração. Saulo então pergunta: mas que providências adotar contra o desânimo destruidor que nos assola? E Abigail amorosamente esclarece: Saulo, espera. Esclarece que a alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. E Saulo, com aquelas 3 respostas, faz um novo questionamento. Concordo que se faça indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe a mão com mais ternura a indicar as despedidas e diz docemente: Saulo, perdoa. E nesse momento, Saulo recebe o ensinamento que vai moldar, que veio coroar a sua conduta ensinada desde o seu berço. Perdoar todos aqueles que nos ofendem, perdoar as ignorâncias, afinal de contas, precisamos de perdão, porque somos ainda muito ignorantes, verdade? Então Saulo pega esses ensinamentos e inicia uma nova jornada. Saulo, então, com o coração tomado de coragem, segue sua missão no apostolado do Cristo, levando a doçura do Mestre a todos os corações, espalhando o Evangelho pelo mundo. E aqui a gente agradece muito a Saulo de Tarso. Saulo, que depois assumiu o nome de Paulo, né? Já como para assumir como um novo homem, deixar o homem velho para trás, um perseguidor no passado, ele passa a usar o nome de Paulo para que se desvencilhasse daquela figura e pudesse conversar com todos sem o preconceito inicial do velho homem. Saulo leva o cristianismo para todos os locais. E quando Saulo não consegue mais ir mais distante, ele recebe a inspiração do Cristo para que fizesse cartas, porque o amor se faz presente em espírito. Olha que lindo. Então, devemos agradecer hoje, se estamos aqui falando em Jesus, falando do Evangelho, devemos também agradecer muito a esse homem que fez com que os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus fossem propagados pelo mundo. Talvez, se não fossem suas cartas, suas viagens, talvez o Evangelho ficasse restrito a um grupo pequeno de pessoas, assim como outras tradições assim o fazem. E aí uma dúvida: como trilhar a nossa estrada de Damasco íntimo?
Como vencer todas essas dificuldades que tanto nos assolam? E a resposta vem da doce Abigail. Ama. Ama a todos na tua estrada. Ama a todos no teu caminho. Trabalha para construir o Evangelho no coração. E esse ensinamento de Abigail, que trabalhemos para construir o Evangelho no nosso coração. A cada dia, vencendo cada desafio, vencendo cada vicissitudes, errando, mas levantando. Assim como Jesus ensinou, não se recalcitres contra os aguilhões. Não fiquemos perdidos naquelas tormentas. Levantemos e caminhemos para frente e avante. Né? Espera. Que esperemos nos momentos de tribulação a inspiração divina, que tenhamos a fé de pedir o auxílio, a paciência, a serenidade, que tenhamos a fé para esperar as orientações, os caminhos, o auxílio divino chegar nos momentos mais difíceis. E contra a ignorância, e contra o mal que ainda persiste, e contra aqueles que nos caluniam, que nos agridem, que nos ofendem, perdoemos. Perdoemos porque em algum momento também ofenderemos e precisaremos de perdão. Então, essas 4 lições que Abigail deixa para nós, que possamos colocar em prática na nossa caminhada evolutiva para trilhar o caminho de Damasco dentro do nosso coração. Que o Mestre Divino, que Saulo, que todo o amor produzido nessas passagens, por Saulo, por Abigail, que os ensinamentos de Estevão, que todo o amor deixado pelo nosso Mestre Jesus, possam fortalecer os nossos passos, o nosso pensamento, fortalecer a nossa fé, para que possamos trabalhar, amar, termos fé e perdoarmos sempre, trilhando a nossa estrada de Damasco íntima em nosso coração, em direção a esse Pai amoroso, de infinita bondade. Que a luz do Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês, todos os dias, nos lares, nos corações, na alma de cada um. Muito obrigado por tudo. Deus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado. Deus nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela noite que nós tivemos hoje. Quantas reflexões, quantos ensinamentos. Entender que cada um de nós temos uma estrada a percorrer. Uma estrada, Senhor, dentro de nós mesmos, observando e entendendo as necessidades das nossas reformas, das nossas mudanças, a necessidade, Senhor, de exercer os teus ensinamentos, refletir sobre cada um deles para poder utilizá-los no nosso dia a dia, assim tornando menos pesado, menos dolorido, Senhor, o lidar com o nosso próximo, o lidar com nós mesmos. Ah, meu Pai, que bom tantas reflexões, tantos alertas, tanta forma, Senhor, que nos abre os olhos para entender melhor o que Tu espera de cada um de nós. Somos gratos, Senhor, por essa noite. Te rogamos ainda, esteja conosco, Senhor. Olhai por nós, nos fortaleça nessa caminhada, porque com o Senhor do nosso lado, que sempre está, mas insistimos em pedir a Tua presença, nos dá a certeza de uma caminhada muito mais fortalecida. Que Tu olhe por nós, envolva os nossos lares com Teu amor e que possamos ter uma semana de paz e de bênçãos. Assim, Senhor, pedimos então para encerrar a nossa
noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.